Olá, pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem. Sou a professora Fernanda Caldas e vamos continuar os nossos estudos sobre transformação da matéria. Nosso conceito inicial de transformações da matéria são fenômenos ou ocorrências na natureza que são comprovadas cientificamente. Nós temos as transformações físicas ou fenômenos físicos, são aqueles que não modificam a natureza da matéria, ou seja, eu não formo novas substâncias. As transformações químicas ou fenômenos químicos, eu já modifico essa natureza e eu estou formando novas substâncias. Como exemplo, nós temos o que a gente discutiu na aula anterior, que são as mudanças de estados físicos da matéria, que são transformações físicas. Além dessa, nós temos a deformação dos corpos, como amassar ou rasgar um papel. Não deixa de ser papel. Eu posso quebrar um copo de vidro, não deixa de ser vidro. Eu apenas fisicamente modifiquei esses materiais. Eles eram na forma inteira, por exemplo, e passou a ser uma bolinha de papel, né? O copo de vidro passou a ser cacos de vidro, mas continua sendo a mesma matéria. Eu tenho a atração de metais, por exemplo, por um ímã, né? A atração magnética, o magnetismo, isso aí é um fenômeno físico. Eu tenho, por exemplo, o preparo de uma mistura. Quando eu misturo arroz com feijão, cada um é cada um, eu apenas misturei. Água com sal, o sal continua sendo água e a água também, apenas eu juntei o que estava separado. Então, fisicamente, agora eles estão juntos. Então, isso é uma mistura, são fenômenos físicos. Já as transformações ou fenômenos químicos são aqueles que envolvem reação química, como a reação de queima ou combustão, como uma reação de decomposição, como uma reação de fermentação. São exemplos de reações químicas bastante comuns no nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho a figura, né, da queima de uma madeira. Então, a madeira ela é transformada em cinza, ou a queima de um carvão, né, que também é transformado em cinza. Então eu formei uma nova substância. Então a gente tem aí o carbono mais o gás oxigênio, só tem combustão se tiver oxigênio, formando gás carbônico e calor. Nós temos aí o esqueminha reacional dessa transformação química. Então, a gente precisa de uma reação para representar os processos químicos, tá? Como exemplo aí do oxigênio, ele alimentando a combustão, a gente tem uma situação do nosso dia a dia. Então, quando a gente prepara um churrasco, a gente tem que fazer várias coisas, não é? E principalmente acender a churrasqueira. Então, para acender a churrasqueira, para que a gente tenha uma propagação de fogo aí mais rápida, a gente começa a abanar essa churrasqueira. Alguns até usam uns ventiladorzinhos, né, para acelerar esse processo. O que que a gente está fazendo? Abanando, né? A gente está trazendo mais oxigênio para essa reação química, que é o que alimenta a combustão desse carbono, desse carvão. Então, o oxigênio eu estou abanando por um motivo. Eu quero uma transformação química da matéria. Olha que bacana, a química está em tudo que a gente faz, né? Inclusive na hora que a gente vai fazer um churrasco, né? Bem legal. Eu posso ter também, na reação química, exemplos de liberação ou absorção de energia. Eu tenho ali, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, em que eu tenho a luz, o calor, importante aí nesse processo. Eu tenho também a combustão, que vai ter a queima, e aí eu observo uma liberação de calor. Eu tenho também a formação de gases, e nós temos, por exemplo, a formação de gases num comprimido efervescente em contato com a água, que é um antiácido, vai liberar gás carbônico. Eu tenho também o processo de fermentação das bebidas, eu tenho ali os vinhos, a taça de vinho, e tem uma coisa bem bacana também. Bacana não. A liberação de gás sulfídrico, né? Esse gás ele está presente no ovo podre. E por incrível que pareça, essa foto aí é de uma iguaria, de uma raridade aí de um determinado país, que eu não lembro mais, que eles utilizam esse gás, esse ovo podre, como uma alimentação. Ruim pra caramba, né? Bom, fazer o quê, né?
Vamos lá. Nós temos também nessas transformações químicas a possibilidade de enxergar a mudança de cor. Então, nós temos uma árvore, por exemplo, ali, que ela perde as folhas e essas folhas elas vão mudando de coloração. Eu tenho o prego que ele vai se oxidando, ele vai se enferrujando. Eu tenho a fermentação, a decomposição de matéria orgânica, como o leite, os derivados que são formados a partir dele, um processo de fermentação, falando mais uma vez delas. Formação de um precipitado. Esse precipitado tem a ver com o nome precipício, ou seja, cair, deixar cair, né? Precipitar. Então eu tenho um sólido que ele vai aparecendo no sistema, é uma reação química, em que a gente observa mudança de coloração, tá? Então aí eu tenho o exemplo da chuva de ouro. Tem um videozinho, que é o vídeo que está marcado aí como 6 e 7, que eu vou estar passando para vocês da formação dessa reação, bem bacana. É muito bonito a gente observar a formação, né, do iodeto de chumbo nesse sistema sendo precipitado, formando aí um corpo de chão ou precipitado. Então é uma reação química e é uma transformação química. Observação, gente, os fenômenos, às vezes, eles ocorrem simultaneamente ou em momentos diferentes. Por exemplo, nós temos o exemplo ali da formação de calda. Então, a gente está formando uma calda aí, está fazendo uma calda para fazer um pudim, por exemplo. Aí vai falar, a professora de química só fala de comida, falou de churrasco, agora está falando de pudim, só porque ela é gordinha, né? Então, vamos lá. Nós temos o açúcar. Esse açúcar ele é aquecido e nós temos o derretimento desse açúcar. Primeiro é só o derretimento. Então é o fenômeno físico. Lembra da fusão? A fusão é a passagem de sólido para líquido. Então a gente tem inicialmente a fusão, fenômeno físico. Posteriormente, se eu for aquecendo, né, esse açúcar fundido, ele vai passar então a ser uma calda. Essa calda, então, ela agora representa um fenômeno químico. Então eu tenho primeiro um fenômeno físico com o derretimento desse açúcar e depois um fenômeno químico ao fazer essa calda, quando ela fica pronta. Na queima da vela, então a queima da vela a gente tem as duas coisas acontecendo. Eu tenho o derretimento de todo esse sistema aí da parafina, de tudo que é composto aí nessa vela, e eu também tenho a reação de queima ou combustão, que é sempre uma reação química, tá? Lembrando que é sempre químico. E aí nós temos as duas coisas acontecendo simultaneamente. Preparo de um bolo, mais comida, né? Preparo de um bolo. Primeiro eu estou fazendo o bolo sem adição de fermento, misturando todos os ingredientes. E aí eu tenho um fenômeno físico e depois eu adiciono o fermento e eu passo a ter um fenômeno químico. Misturar ou reagir, vamos lá. Se eu misturo, é sempre físico, porque cada coisa continua sendo ela mesma. Se eu reajo, né, se eu estou tendo uma reação química, eu passo a ter um fenômeno químico. Exemplo, se eu misturo pó de ferro com enxofre e se eu aproximo um ímã, eu consigo ir retirando esse pó de ferro dessa mistura, uma mistura heterogênea. Agora, se eu pegar essa mesma mistura e colocar calor, ou seja, atear fogo, eu já passo a ter o sulfeto ferroso, que é uma nova substância. A gente vai ver isso aí nesses vídeos 8 e 9 desse experimento, bem bacana. E aí, por fim, né, a gente vai ver que essa reação química, ela formou o sulfeto ferroso nessas condições aí de massa, e se eu aproximar o ímã, ele já não vai mais ser atraído pelo sulfeto ferroso. Por quê? Porque eu tenho uma reação química, eu formei uma nova substância, tá bom? Então, até mais, obrigado, e obrigado por assistir minha aula mais uma vez, tá bom? Beijos, até!